Olá! Nessa aula a gente vai começar um novo subtópico aqui da prova 101. É o tópico 103.3 que trata de gerenciamento de arquivos e diretórios. Então a gente vai estudar como ver o que está em cada arquivo, em cada diretório, mover, copiar, apagar, criar. Então, comandos básicos para fazer esse tipo de manipulação. Vamos ver também compactação de arquivos, agrupamento de arquivos, todos esses tipos de comandos. Mas antes de começar, vamos olhar de novo aqui como funciona a estrutura de diretórios do Linux. Eu comentei isso em outra aula, mas vamos reforçar aqui agora. A estrutura de diretórios do Linux começa sempre pelo barra. O barra é o começo da estrutura de diretórios, a raiz, também chamada de root. Depois dessa raiz, depois do barra, você tem a primeira camada de diretórios. E aí você vai ter uma hierarquia. É semelhante com o que a gente tem no Windows, que começa com C, C2 pontos ou D2 pontos. Aqui no Linux a gente começa com barra. Então eu vou ter, por exemplo, o barra home, barra ômega, barra mnt, barra flop, barra usr, barra share, barra usr, barra share, barra bin. Então essa é a estrutura de diretórios no Linux, começando sempre pela barra, pela raiz, ou às vezes chamado do root. Só que não confunda com barra root. O home do usuário root é o barra root, mas aqui a raiz às vezes também é chamada de root. Okay? Então essa é a estrutura de diretórios. Novamente, o que é caminho absoluto e o que é caminho relativo? O caminho absoluto é quando eu digo barra mnt, barra cd-rom, barra usr, barra local, barra bin. Esse é o caminho absoluto. Se eu digo o caminho relativo, se eu estou dentro do USR, o caminho relativo até o bin é local bin. Então, local bin sem a barra no começo. Então, sempre que eu digitar a barra no começo, eu estou começando aqui desde a raiz da estrutura de diretórios. Então, vamos começar agora com os comandos propriamente ditos. A gente viu bastante o cd. Então, só relembrando o cd, que é para mudar de diretórios. O cd, o básico dele é cd espaço a barra, o caminho que você quer fazer. Então, por exemplo, cd barra home barra lpi1. Eu estou indo até o diretório lpi1. Se eu quero voltar um diretório, pwd mostra o diretório que eu estou. Se eu quero voltar um diretório, cd espaço ponto ponto. Ele sempre volta a um diretório. cd lpi1 barra exercícios. Eu estou entrando no diretório lpi1 barra exercícios. Esse é o caminho relativo. Então agora eu estou em home lpi1 exercícios. Se eu quero voltar para o diretório que eu estava anteriormente, eu digito cd espaço traço. O cd espaço traço ele volta para o diretório que eu estava antes de me mudar. Se eu digitar de novo, ele volta para o que estava antes. Então, o cd traço serve para isso. cd til, como a gente viu em outra aula, o til significa o home do meu usuário do momento, o usuário que eu estou logado. Então, ele volta para o diretório que eu estou. Então, o cd não tem muito segredo, é isso. Você pode também digitar cd espaço ponto ponto barra ponto ponto. Eu vou voltar 2 níveis. Eu vou sair do exercícios, vou sair do LPI e voltar para o home. Esse é o cd. Não vamos nos alongar muito nisso, que a gente vai usar muito ele na prática até o fim do curso. O próximo comando que a gente já vai começar a ver é o ls. Então deixa eu entrar aqui no LPI1, no exercícios. O comando ls ele lista os arquivos e diretórios. Então, se eu digitar o ls sem parâmetros, ele mostra nesse formato, um arquivo em várias colunas e várias linhas. Se eu usar a opção "-a", ele mostra arquivos ocultos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou na minha raiz e vou dar um ls-a. Que são arquivos e diretórios ocultos? Simplesmente arquivos que começam com ponto são chamados de arquivos ocultos. Ou seja, eles não aparecem quando eu dou só o ls. Para fazer que esses arquivos apareçam, eu uso o "-a".
que aí ele mostra os arquivos ocultos. Não são tão ocultos assim, mas eles não aparecem no ls normalmente. Você vê aqui também, bom, já mostro isso. A outra opção bem comum é o "-l". Usando em conjunto com o "-a", posso usar com ou sem o "a". O "a" ele mostra também os ocultos. O "l" mostra uma lista detalhada dos arquivos e dos diretórios daquele caminho. Então pode ver que eu tenho aqui essa série de informações aqui. Você pode ver também que quando eu uso o "-a", ele mostra dois diretórios específicos aqui, o ponto e o ponto. O ponto é o diretório atual e o ponto é o diretório anterior. Então por isso, se eu digitar cd espaço ponto, eu vou entrar no diretório anterior. E por isso que quando eu quero me referenciar ao diretório atual, como a gente vai ver nos próximos comandos, eu uso o ponto. Então lembre que o ponto é o diretório atual e o ponto é o diretório anterior. Além disso, o que significa cada campo desse aqui no ls? Então, esse primeiro conjunto de letras aqui, ele determina as permissões do arquivo e do diretório. A gente vai estudar isso mais para frente, mas é permissão, leitura, escrita e execução. E o tipo de arquivo também. Então, por exemplo, quando eu tenho o D aqui, o tipo é um diretório. Quando eu não tenho nada aqui, é um arquivo. Quando eu tenho um L, é um link. A gente vai ver isso mais para frente depois. Okay? Mas aqui também, a primeira letra desse primeiro grupo determina o tipo do arquivo. E depois você tem as permissões, que a gente vai estudar depois. Esse segundo número delimita quantos hard links que apontam para esse mesmo local. A gente vai estudar isso mais para frente também. Aqui eu tenho o nome do usuário, que é dono do grupo, do arquivo, do diretório, e o nome do grupo, que é dono do arquivo do diretório. Nesse caso eu tenho um grupo LPI1 e tenho um usuário LPI1. Aqui é o tamanho do arquivo em bytes. Aqui é a data da última alteração, data e hora da última alteração do arquivo. E aqui o nome do arquivo, ou diretório. Então, por exemplo, vamos nos exercícios aqui novamente. ls-l. Permissões. Quantos hard links são referenciados aqui? A gente vai estudar depois. O dono, o usuário que é dono do arquivo e o grupo que é dono do arquivo. Tamanho do arquivo em bytes. Data da última alteração. Uma outra opção interessante é o "-h". Então, ls-lh. H é de human, de humano. Então ele mostra um valor mais fácil de entender. Então ele mostra em kilobytes ou em megabytes. Então, com H ele mostra se é kilobyte, se é megabyte, fica mais fácil de ler. Que, por exemplo, quando tem um arquivo de mais de mega, mais de 100 mega, mais de 1 giga, fica difícil ler em bytes. Então se você coloca o "-h", ele mostra esse formato KMG para facilitar a leitura. Outro comando interessante, o "-r". Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns diretórios. Deixa eu voltar aqui um nível. Então eu estou no home pwlp1. Se eu dou um ls, eu tenho esses diretórios aqui. Se eu dou um ls-l, eu tenho esses diretórios aqui. A opção "-r", de recursivo, ele vai entrar dentro de cada diretório e me mostrar o resultado. Então ele entrou dentro de cada diretório. Ele entrou dentro de cada diretório e viu o que tinha lá dentro. O diretório desktop tem esse arquivo. Documents, downloads, exemplos. Dentro de exemplos tenho todos esses arquivos aqui. Todos esses arquivos aqui. Então ele vai, com o R de recursivo, ele vai entrando em todos os diretórios. É comum usar junto com ls
os caracteres especiais, alguns conjuntos de caracteres especiais, que me permitem selecionar mais de um arquivo ao mesmo tempo e determinar que arquivos que eu quero que apareçam ou que sejam afetados pelo comando. Isso vai ser usado no ls, no cp e no mv. Então vamos ver melhor um pouco desses arquivos agora. Eu vou entrar aqui no diretório de exemplos. Então aqui no diretório de exemplos eu tenho aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula com tudo maiúsculo, aula só com A maiúsculo. E eu posso querer mostrar algum grupo de arquivos apenas. Então a primeira coisa, o asterisco. Se eu digitar ls-l aula 1 asterisco, ele vai mostrar apenas os arquivos que começam com aula 1 e que tenham qualquer sequência depois disso. Então ele mostra inclusive o aula 1 e tudo que tem algum número, alguma letra, qualquer coisa depois disso. Então aula 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Um outro caractere semelhante é o interrogação. O interrogação ele substitui uma letra ou um número, um caractere. Então ele exige que tenha o aula 1 e exige que tenha uma letra qualquer aqui depois. Então nesse caso ele já não mostrou o aula 1. Por quê? Porque não tem nenhum caractere depois. Outra forma de uso, por exemplo, aula, interrogação, 0. Então ele só mostrou aula 10, aula 20, aula 30, porque tem um aula, tem algum caractere qualquer aqui e depois a letra 0, o número 0. Então esse é o interrogação. Além disso, eu posso definir uma sequência, uma lista de caracteres que eu quero ver. Então, por exemplo, se eu digitar 1, 2, 3, eu tenho uma lista de 3 caracteres que eu quero que apareça. Então eu só vou mostrar um arquivo se eu tiver aula 1, ou aula 2, ou aula 3. Ele considera uma lista, um caractere por vez aqui. Da mesma forma, eu posso querer que mostre qualquer coisa que não tenha um desses caracteres. E aí eu uso exclamação para negar. Então eu estou negando essa lista. Então ele mostra tudo que não tenha o 1, 2 e o 3. Dessa forma também eu consigo fazer listas com ranges. Então se eu disser 1 ao 5, eu quero que ele mostre a aula 1, 2, 3, 4, 5, tudo que vai de 1 a 5. E ele mostra aqui. Da mesma forma, eu posso negar. Nada que tenha do 1 ao 5. Eu tenho uma sequência, uma lista em sequência, um range. Okay? Eu posso mostrar tudo que tenha de 1 a 5 e que tenha um caractere depois disso. Ele mostra sempre que for aula, que tenha algum caractere de 1 a 5 e que tenha algum caractere depois dessa letra ainda. Veja que eu posso ir combinando os caracteres especiais. E por último, eu posso fazer uma sequência de strings que eu quero. Então, eu posso usando as chaves. Então aqui eu vou querer o 10, o 20, o 30. Eu estou especificando qual que eu quero. Da mesma forma, eu posso querer que ele mostre tanto o A maiúsculo, por exemplo. Tanto aula minúsculo quanto aula maiúsculo. Vou tirar aqui. E que tem o 1. Ele procurou aula 1, encontrou aqui. Só que o aula 1 maiúsculo ele não encontrou. Então está correta a execução do comando.
Então, essas são as opções. O asterisco, qualquer caractere. O interrogação, um único caractere qualquer. O colchete, ou uma lista, ou um range de caracteres, podendo ser negado com o exclamação. E as chaves, uma sequência com expressões específicas. Por exemplo, sequência 1, sequência 2, sequência 3, etc. Nós vamos usar isso bastante nos próximos comandos, no ls e nos próximos comandos. Então isso acaba sendo no cp, no mv, em todos os outros comandos também. Bom, uma característica que vocês devem ter notado aqui é que no Linux não se costuma usar muito a extensão do arquivo. Normalmente a gente consegue identificar um arquivo, que tipo de arquivo que é pela extensão. Um .txt, um .doc, são arquivos texto. Um .jpeg, .gif, .mp4, mp3. Tudo isso define para a gente. Eu sei que é um arquivo de música, um arquivo de vídeo, um arquivo de texto, uma imagem, mas no Linux não tem isso, não necessariamente tem isso. Como que a gente consegue identificar que tipo de arquivo é aquele sem ter que ler ele? A gente tem um comando que chama file. Então quando eu digito file, o nome do arquivo, ele analisa esse arquivo e me diz o que deve ser esse arquivo. Então ele diz que o alunos.txt é um UF8 Unicode texto, um texto do tipo Unicode UF8. Se eu disser, por exemplo, file script asterisco, ele me disse aqui que esses dois arquivos que começam pela palavra script são um shell script em Bourne Again, em Bash. Então e também tem conteúdo de texto aqui dentro. Então ele faz uma análise dos arquivos e diz o que é. Se eu entrar aqui no diretório desktop, eu tenho uma imagem aqui. Se eu digitar file, o nome dessa imagem, ele me diz que é uma imagem JPEG, com padrão tal, com a densidade tal. Então ele faz uma análise e me fala o que é, baseado no padrão que ele reconhece. Então o file serve para isso. Se eu tiver um arquivo em branco, se eu dizer file aula asterisco, por exemplo, file aula 1 asterisco, ele diz que é um arquivo vazio. Então, esse comando file está na lista da prova e é um comando simples de usar e de entender.